Pronto, a partir de agora está gravando. Eu vou colocar para apresentar para vocês o slide que eu tô. Só um instante, viu? É que eu tô carregando aqui na tela. Aí vocês vão acompanhando comigo no slide, tá? Olha aí se para você está aparecendo agora. Tá, né? Pronto, pessoal. É o seguinte. É redação oficial. Redação oficial, ela é claro, uma redação, né? Você trabalhar a forma da escrita, o que você vai escrever, só que em situações especiais, certo? Não é a redação, é uma dissertação que você vai fazer para o Enem. Não é uma narrativa que você vai fazer para a professora de redação. Não é uma crônica. A redação oficial ele é um texto, em outras palavras, que ele é um texto oficial. Qual é a definição dele? A definição da redação oficial ela serve, ela é todo o ato normativo e toda a comunicação do poder público. Ela caracteriza-se pela impessoalidade, pelo uso padrão culto de linguagem, clareza, concisão, formalidade e uniformidade. Essas características a gente vai estudar uma a uma. Em outras palavras, por exemplo, vocês estão vendo muito recentemente por conta do Covid-19, sai decreto, sai medida provisória, vários textos oficiais, assim, de poder público, né? Comunicação do poder público com o cidadão. Por exemplo, saiu recentemente um decreto municipal aqui em Juazeiro que está impedindo as pessoas de andar na rua sem uma devida justificativa, para evitar o alto contágio do vírus. Saiu o decreto estadual do lockdown em Fortaleza. E para que todas as pessoas comecem a andar de máscara no Ceará todo. Então, para fazer um texto desse, para fazer uma norma dessa, não é qualquer texto que vocês vão escrever. Né? Não é qualquer coisa que vocês vão escrever. Vocês precisam escrever de uma maneira bem formal. E é isso que a gente chama de redação oficial. Por exemplo, vocês têm a norma da escola, né? Vocês têm a norma de o que vocês podem, o que não podem fazer, o que é direito, o que é dever. E lá não pode ser qualquer texto. Eu não estou conseguindo ver o chat, então podem abrir. Quem escreveu agora no chat, pode abrir o microfone e falar comigo. Vou, vou. Em forma de PDF, mas sim, vou com certeza. Então, assim, quando a gente vai criar uma norma, a gente não pode escrever qualquer texto. A gente não poderia, por exemplo, a gente mudou algumas coisas na normativa de vocês esse ano, né? Como vocês estão cientes. Que, por exemplo, o celular não pode mais não sei o quê. Mas a gente não pode começar o texto com e aí, cambada de maloqueiro, como é que vocês estão? Beleza? A partir de agora ninguém pode pegar em celular dentro de sala de aula. A gente não pode fazer dessa maneira, né? Tem que ser um texto que ele obedeça a algumas regras específicas, né? E como eu já falei para vocês, existem também outros procedimentos que são de rotina, né? Que fazem parte de redação de comunicações oficiais. Como, por exemplo, a forma de tratamento em cortesia, quando você vai falar com alguma autoridade, você tem que saber utilizar o pronome de tratamento correto, alguns clichês mesmo da própria redação normal, estrutura dos expedientes. No nosso trabalho de corretor de imóveis, a gente tem diversos documentos que a gente pode produzir que tem que ser feitos dessa forma de redação oficial. Por exemplo, aos corretores que fazem laudo de avaliação, que tem o CNAE. Como vocês sabem, o CNAE é aquele Cadastro Nacional de Avaliadores de Imóveis, onde você é contratado e você vai avaliar aquele imóvel e você precisa fazer um documento, redigir um documento, e ele tem que ser, nesse caso, em redação oficial, e não pode ser qualquer coisa, não pode ser meia boca, tem que ser uma redação, tem que ser um texto muito bem feito, com palavras muito polidas e tal, bem trabalhada, de uma maneira bem clara.
Então, Ícaro, como é que eu vou fazer essa espécie de texto? Vamos lá. Existem algumas peculiaridades que são as características da redação oficial que a gente vai ver uma por uma agora, certo? A primeira. Pode falar. Espera aí, então, só um instante, viu? Deixa eu aceitar. Pronto. Gente, eu tinha aceitado. Pronto, aceitei. Continuando, tá? As peculiaridades da redação oficial são as características que a gente precisa levar em consideração para que a gente tenha certeza que o texto que a gente promoveu é uma redação oficial. São eles: impessoalidade, linguagem, formalidade, padronização e concisão e clareza. A gente vai ver um por um agora. Então, são as características da redação oficial. Peculiaridades das características, né? Aí vamos lá. Primeiro de todos, impessoalidade. Impessoalidade, como a gente sabe, todo prefixo in quer dizer não, né? E pessoalidade vem da palavra pessoal. Então, é uma coisa que não é pessoal. Em outras palavras, ela deve ser isenta, a redação, de interferência da individualidade. Você não pode construir um texto dando sua opinião. Você tem que trabalhar essa redação oficial com fatos, no sentido real. Aí outra coisa que eu acredito que eu não tenha falado no início da aula, que essa redação oficial, ela existe, eu falei, eu dei o exemplo do laudo avaliatório, mas qualquer publicação nossa, né, ela tem que ser feita em redação oficial. Tem corretores que gostam de inventar, que gostam de fazer alguma espécie de mudança na redação oficial no momento da sua publicação, fazer algo com gíria e tal, mas isso não é muito bem indicado não, entendeu? Porque às vezes você enquanto corretor, você tira da redação oficial e traz para a sua realidade regional e você acaba fazendo com que outras pessoas de outras regiões não entendam. Dá um exemplo simples e básico. Mês que vem é mês de São João, né? Infelizmente não teremos festa, mas a festa de São João, de quadrilha e tal, ela é marcada e é muito caracterizada pelos caipiras, né? Pela maneira como os caipiras falam, como eles se comportam, como eles se vestem e tal. As comidas que eles comem e tudo, né? A própria dança de quadrilha é uma dança que vem do interior. Aí de repente você vai divulgar um imóvel, aí você coloca assim, e aí, senhor? Será que todo mundo vai entender? Entendeu o que você está falando? Você precisa ter esse cuidado nessa questão é, do texto da redação oficial. Oi, pode falar, Júlia. Não, mas aí onde é que tá? Eu vou dizer por que que a formal é a ideal e como é que você vai fazer para que todo mundo entenda. É uma das características dela. É só porque eu não tinha falado isso no início, mas é que a gente precisa ter esse cuidado com a linguagem formal. Mas eu entro já nessa sua questão aí, tá bom? Vamos lá. O tratamento impessoal, ele deve ser dado aos assuntos que constam das comunicações. Peraí, o tratamento impessoal que deve ser dado aos assuntos que constam das comunicações oficiais decorre, ó. Primeiro, para você ter um texto impessoal, você não pode ter impressão individual de quem comunica. Então é aquilo que eu estava começando a falar. Não pode ter sua opinião do texto. Tipo assim, no laudo avaliatório você colocar, apesar do metro quadrado do bairro desse lote, sei lá, ser R$ 200, eu acho que você deveria cobrar R$ 350. Aí é seu acho, é sua opinião. Você tem que trabalhar com fato. Então, jamais durante um laudo avaliatório você tem, ou qualquer publicação que você for fazer, você não pode dar sua opinião.
Por exemplo, uma coisa que os corretores fazem muito aqui. Melhor bairro de Juazeiro. Quando você coloca dizendo que ali é o melhor bairro de Juazeiro, você coloca todos os outros bairros, né? Ou então melhor localização de Juazeiro. Você coloca todos os outros bairros e todas as outras localizações abaixo daquele bairro. Então, assim, Ícaro, então como é que eu devo fazer? Você deve, é, em vez de usar a sua opinião, você deve utilizar os fatos e enfatizar as características positivas daquele local. Essa questão também. É trabalhar com fatos, é nunca com eu acho, entendeu? Porque, por exemplo, uma vez que você divulga que bairro A, bairro B ou bairro C é a melhor localização ou o melhor bairro daquela cidade, você está colocando inconscientemente na cabeça do cliente que nenhum outro bairro presta. E você fazendo isso, para o cliente não há possibilidade dele comprar em outro bairro que não seja aquele. Aí o imóvel acaba, o cliente demora a se decidir, vai lá o corretor, vende, né? Que o imóvel acaba. O imóvel foi vendido por outro corretor, e aí você não tem imóvel para vender ao cliente que se decidiu depois. Então, assim, não existe essa de você dar opinião, não. Não dê sua opinião, trabalhe em cima de fatos. Aí outra coisa, impessoalidade de quem recebe a comunicação. Então, tudo que você vai falar, você tem que deixar que a pessoa mesmo ela forme a sua ideia acima do que você falou, certo? Ela não é que você vai trabalhar as características, né, positivas e claro, as negativas, porque como vocês sabem, a gente não pode omitir nenhum fato que cause risco ao cliente e aí deixar ele decidir, né? E também o assunto tem que ser altamente impessoal, né? O assunto que você vai tratar, ele não pode ser uma coisa direcionada, mudada, maquiada, para que você promova alguma espécie de erro de interpretação por parte da pessoa que está do outro lado. Para quem está lendo aquele assunto, para quem está lendo aquela redação que você redigiu. Certo? Passar para o próximo. Esse foi a impessoalidade, ou seja, nada de eu acho, nada de eu acredito, não. Trabalha com fato e com as características. Hum. Ó, é porque assim, às vezes o assunto por ter. É porque isso aqui, essas três alternativas, elas são uma espécie de cascata. Porque quando você promove uma impressão individual sua para aquele cliente, você vai fazer o cliente pensar daquela maneira também. E, consequentemente, o assunto que você está tratando, ele tem personalidade. Entendeu? Então, justamente, é porque a A promove a B e promove a C. Se você falar que a Lagoa Seca é o único bairro que presta em Juazeiro e por isso que aquela casa é boa, você acaba fazendo com que o cliente acredite nisso, então você provoca a letra B, e o assunto, por você estar falando e você estar externando o assunto, ele também vai ter personalidade, ou seja, ele vai ser um texto muito direcionado, falando muito bem da Lagoa Seca e, consequentemente, promovendo com que o cliente acredite que os outros bairros nenhum prestam, além da Lagoa Seca. Certo? Oi? Atrapalha. Ó, eu vou dar um exemplo meu que talvez eu já tenha falado para vocês. Eu falo sempre isso no alvo, quando eu tô dando aula para os corretores. Uma vez eu fui visitar dois imóveis lá no Oasis, certo? O imóvel A e o imóvel B. Todos dois 3 quartos, porque o cliente queria uma casa de 3 quartos, só que duas plantas diferentes, porém de mesmo preço. Aí eu gostava muito de um modelo e odiava muito outro modelo de casa. E aí o modelo que eu odiava, eu detonei na hora que a gente foi visitar. Só que aquele modelo era o que o cliente gostava. E o modelo que eu falei super bem, o cliente ele odiava. Foi o que aconteceu. Eu, no modelo que o cliente não gostava, ele continuou não gostando, apesar de eu falar bem.
E no que ele gostava, eu falei tão mal que o cliente não comprou. Comprou a outro corretor em outro bairro, em outra situação. Então, esse é o problema da pessoalidade. Tipo assim, você não pode falar que você gosta muito disso porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque nenhum outro presta, porque o outro modelo é assim, aquilo, o outro não. Você acaba perdendo a venda. A não ser que o cliente goste também muito. Então, assim, você coloca a venda que você está fazendo totalmente em risco. Isso é prejudicial para a venda, certo? Porque gostos são diferentes. Pode falar, Smith. Não, porque tipo assim, por exemplo, existem várias e várias plantas. Quando eu digo plantas, eu estou falando de modelos de casa. Por exemplo, você vai encontrar modelos de casa onde é de 3 quartos, onde é só um corredor e os 3 quartos são dispostos nesse corredor, as portas dos 3 quartos. Assim como você vai encontrar, por exemplo, um modelo diferente, um quarto na frente e dois nos fundos da casa. São modelos diferentes, a gente chama planta diferente, ok? Ok. Aí vamos lá, continuar. O próximo é a linguagem. E aí você precisa usar o padrão culto da língua. Mas o que seria esse padrão culto da língua? Primeiro, é aquele que você observa as regras da gramática formal, sem nenhuma espécie de gíria, certo? Sem nenhuma espécie de gíria. E também que você emprega um vocabulário comum ao conjunto dos usuários do idioma. Então, por exemplo, você vai usar uma gramática formal, ou seja, você não vai usar nenhuma espécie de palavra fácil demais, apesar de ser mais fácil do cliente compreender. E você não vai usar nenhuma espécie de gíria. E aí onde a gente entra nessa questão do ser difícil demais ou não. Percebam que eu estou dizendo que tem que usar a gramática formal. Não estou dizendo que tem que usar uma palavra difícil. Vamos lá. É, existe sapata e existe alicerce. Os dois são a mesma coisa. Só que jamais em uma redação oficial eu posso utilizar a palavra sapata. Eu vou utilizar a palavra alicerce. Alicerce é uma palavra de difícil compreensão? Não. Pois, então, é exatamente isso aí que eu estou falando, ó. Sobre essa questão do ser difícil de compreensão do texto, o cliente ele não conseguir entender o texto que você está tratando. É, exatamente. Você tem que seguir essas duas regrinhas aí. Aí vamos lá. Aí eu queria ler essa parte para vocês, ó. Essa obrigatoriedade de uso padrão do culto da redação, ela procede do fato que está acima das diferenças lexicais, morfológicas, sintáticas regionais, dos modismos vocabulares, dos idiosincrasias, que eu não sei nem o que é isso, linguísticas, permitindo por essa razão que se atinja a pretendida compreensão por todos os cidadãos. Então, pelo que eu entendi do que está falando aí, nessa questão de sintáticas regionais, morfológicas e tal, por exemplo, você não pode usar pra, você precisa usar o para, que é o correto, e não é difícil compreensão. Você não pode usar sapato, você tem que usar alicerce, que não é de difícil compreensão, mas é formal. O para também é formal. Existem várias coisas que assim, que a gente precisa abandonar nesse momento da redação oficial. Por isso que eu destaquei esse todos os cidadãos, porque tem que ser compreendida por todo mundo, do mais culto ao mais leigo naquele assunto, certo? E por fim, nessa questão da linguagem, ela deve ser a linguagem técnica, ela deve ser empregada apenas em situações que a exijam. Aí a gente volta para aquela questão da personalização no atendimento. Se você está fazendo uma avaliação para uma pessoa normal, leigo em assunto de construção civil, você mantém a gramática formal, mas você evita a linguagem técnica, certo? Que aí são a linguagem técnica, Júlia, voltando àquela sua questão,
é a linguagem que é de difícil compreensão, que você só deve empregar em situações que exigem. Exemplo, estou fazendo um laudo para o engenheiro, estou fazendo um laudo para sei lá, uma pessoa que entende muito, algum profissional que seja especializado em construção civil, um arquiteto. Aí sim, obrigatoriamente eu tenho que usar a linguagem técnica, mas só especificamente nesses casos. Nos outros, a redação oficial permanece, a gramática formal, mas com palavras que sejam de fácil compreensão por todos os cidadãos, certo? Não, às vezes você pode, ó, vamos lá. Arquiteto ele não pode avaliar casa, ele não pode avaliar imóvel nenhum, certo? Então, ele tem que se sujeitar a um profissional. Digamos que você seja contratado por um arquiteto para fazer uma espécie de um laudo de avaliação sobre uma casa que ele tem. Que ele quer saber quanto é que está valendo, ele não tem ideia. Às vezes ele tem até ideia, mas ele quer um documento. Aí esse documento, ele precisa ter a linguagem técnica, entendeu? Porque a pessoa que vai ler ele, ou seja, o arquiteto, ele é uma pessoa que tem alto entendimento. Então você não pode usar qualquer termo fuleiragem, para não dizer uma palavra pior, entendeu? Você tem que usar um termo técnico com ele, tá certo? Então, vamos lá. O próximo, terceiro, é formalidade, né? Todas as comunicações oficiais, ou seja, toda essa redação que a gente faz, ela tem que ser formal. Não só pelo fato de você empregar o termo certo no pronome de tratamento, né? Mas no que diz a polidez e civilidade. O que é polidez? Quando é que a gente está polindo alguma coisa? A gente está cuidando, né? Tá preparando aquela coisa e tal. A gente vai polir uma loja. Ou uma loja não, uma joia. A gente está polindo a loja, a gente está limpando, ajeitando ela, aperfeiçoando ela para venda. Na questão, quando a gente fala de polidez de redação, é quando a gente vê, lê e relê o texto e tem a certeza de que a gente não poderia melhorar ele. Tipo assim, deixar de uma maneira mais formal, com uma palavra melhor e de fácil compreensão. Certo? Então, formalidade basicamente é só isso. É o ato de você ser formal e cuidar bem do texto, tendo a certeza de que você não usou palavras ruins, que você usou as melhores palavras que você poderia para transmitir aquela informação, certo? Não, nessa aí é concisão que é o próximo. A polidez é só, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Eu tô aqui com um texto que eu li para vocês. Se, hein? Ó, digamos que eu esteja, que eu vou ler aquela definição de emolumentos para vocês que eu falei segunda-feira, ó. Vou ler só o começo. O que são emolumentos? São taxas remuneratórias de serviço público. Eu poderia botar assim: são taxas referentes ao pagamento de um serviço público. Então, como é que eu melhoraria isso? Exatamente como eles fizeram. São taxas remuneratórias de serviços públicos. Então, ele trabalhou o texto, no caso eu teria trabalhado o texto, para colocar uma palavra que fosse bonita, que fosse de fácil compreensão, que é remuneratória. Tem a ver com remuneração, pagamento, né? De dinheiro. E ela, tipo que, ela ajuda nessa questão formal. O texto se torna mais oficial. Vamos lá. O próximo é padronização e concisão. O que é padronização? Essa clareza de digitação, uso de papéis uniformes e a correta diagramação do texto são indispensáveis à padronização. Vamos lá. O que é essa padronização? Primeiro, você usar uma letra que seja de fácil leitura, compreensão. Tipo, por exemplo, se eu tivesse botado aqui nesse slide uma letra daquelas bem desenhada, de caligrafia, talvez alguns de vocês tivessem dificuldade em entender a leitura desse slide no momento que a gente estivesse lendo. Como a redação oficial ela é impressa, você deve utilizar um papel simples, papel A4 branco ele serve. E se caso você tem empresa com logomarca, coloca
sua logomarca lá, como marca d'água, dá um jeito de colocar alguma coisa que caracterize que aquele papel é seu. Então você precisa padronizar todos os seus textos, entendeu? Por exemplo, os textos da República, eles geralmente vêm com brasão da República e tal, aquela coisa bem bonita, centralizada na parte superior. Aí vamos lá. Ah, pode, contanto que seja padrão, tá? E que seja bonitinho. Você tenha cuidado na letra que você vai utilizar pro carimbo. Ma- Não, mas isso aí, olha, Júlia, essa questão da rúbrica, ela é uma coisa muito pessoal e ela é muito assim de personalidade. Você tem que testar você mesmo até você chegar em alguma que lhe agrade. E aí você treinar ela para você aperfeiçoar ela, entendeu? A minha para eu chegar nesse em como tá hoje, eu já fiz ela de diversas maneiras até chegar e padronizei, pronto. A minha tá padronizada. Mas assim, é uma coisa que é muito pessoal. Você que vai tentando aos poucos, até você conseguir chegar a uma padronização. E a concisão, Smith, é aquilo que você estava me perguntando. É, ela é uma qualidade do texto, principalmente oficial. É quando você consegue transmitir o máximo de informações com o mínimo de palavras. Em outras palavras, como está falando aí, ela é basicamente uma economia linguística, para que o texto ele não fique muito alongado, entendeu? Aquelas funções linguísticas que eu não lembro para vocês qual é, que você consegue, tipo, não sei o que, deixa eu ver aqui uma espécie. Esse, porque eu não tô lembrado como é o nome, eu tô querendo lembrar qual é o nome da função linguística para poder falar para vocês. Vocês lembram daquela função linguística que eu estava dizendo para vocês que você tem como engolir palavras e você diminuir o texto? Vocês lembram desse? Foi no início dessa disciplina, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui. Júlia, tu nasceu em que cidade? Não, então, Aurora, vamos lá. Maria Júlia nasceu na cidade de Aurora. Eu poderia diminuir o texto dizendo assim: Maria Júlia é natural de Aurora. Então é aurorense, é que chama? Pronto. Maria Júlia é aurorense. Então aqui foi. Foi. Eu não vou lembrar, não. Pronto. A elipse ela ajuda muito essa função de linguagem porque ela vai fazendo com que você diminua as palavras, engula sujeito, né? Porque ele vai ficar subentendido dentro do texto, fica de fácil compreensão e ele é bom para você utilizar. Você deve entender, por exemplo, também como é que você vai fazer isso, porque existem ideias fundamentais e existem ideias secundárias. As ideias fundamentais. Quem é que tá falando, hein, gente? É o de Davi, ele saiu. Peraí, deixa eu desligar o microfone. Eu vou ativar o som, ele desativou. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui para a concisão. Por exemplo, existem ideias que são fundamentais e existem ideias que são secundárias. Jamais eu vou poder diminuir ou banalizar as ideias fundamentais do texto. Mas existem algumas coisas que não são de fato necessárias, e são nessas coisas que a gente tem que fazer. Às vezes, que essas coisas que não são tão fundamentais, que são as ideias secundárias, elas servem para dar sentido, esclarecer as fundamentais. Mas existem outras que realmente não fazem sentido algum permanecer no texto. Tipo, oi.
isso, a gente tem que ter muito esse cuidado com essa questão, para não fazer um texto repetitivo, um texto que fale as mesmas coisas. É, hum, também. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não existe nada melhor para você trabalhar a redação, quer seja redação normal ou redação oficial, do que a leitura. Porque eu sempre fui bom em redação, porque eu sempre gostei de ler desde pequeno. Quando meu pai viajava, meu pai era representante comercial. Era não, ainda é. Representante comercial, né? Vendedor. E sempre que ele viajava para as convenções da empresa em Fortaleza ou em algum outro local, quando ele voltava, ele sempre comprava na banca de revistinha uma revistinha da Turma da Mônica, ou do Chico Bento, ou do Zé Carioca. E eu sempre gostei muito de ler. Aí quando eu tive, sei lá, completei 10, 11 anos, aí eu comecei a ler livros, né? Eu fui para a biblioteca da escola que eu estudava, que era o Adalto Bezerra, e lá tinha muitos livros. Aí eu começava a ler, gostava de ler, e isso sempre ajudou na questão da redação, da organização das ideias, e com essa questão aí de sinônimo, Júlia. Porque uma palavra que eu não entendia, eu ia procurar no dicionário e eu ficava, é, como é que diz? E eu tentava utilizar ela em redações. Por isso que assim, eu sempre tive facilidade com escrever as coisas e entender do que se trata. Às vezes você não entende uma palavra, mas aí o contexto ele faz com que você entenda a palavra daquele texto que você está lendo, certo? Então, padronização é você manter um padrão na escrita, na questão do papel, na questão da fonte que você vai escolher para digitar, ou até mesmo na letra que você vai utilizar a sua, para não fazer ela muito desenhada e de difícil compreensão, fazer ela de fácil compreensão. E a concisão é quando você consegue diminuir o texto. Aí vamos lá. O próximo e último, e não menos importante, talvez o mais importante de todos, é a clareza, né? A clareza, ela é como se fosse a junção de todas essas qualidades que a gente vem falando, de impessoalidade, formalidade e tal. Eu vou repetir. A clareza, ela é como se fosse a junção de todas essas qualidades que a gente acabou de falar, porque ela depende muito delas, por exemplo, da informalidade, da impessoalidade, no caso, que para evitar duplicidade de interpretação, né? Que quando você dá a sua opinião no texto, você pode fazer com que a pessoa entenda de outra maneira. Ela usa o padrão culto da linguagem, né? Para que as pessoas possam entender, todas as pessoas elas possam entender, sem que você utilize alguma gíria ou algum jargão que a pessoa não vai entender. Você vai utilizar formalidade e padronização para que todos os seus textos eles possam ter essa uniformidade, ou seja, eles possam ser bem iguais nessa questão do padrão, e ele vai utilizar a concisão, que no caso vai desaparecer muitas coisas que não são necessárias no texto. Fazendo tudo isso aí, você consegue que seu texto ele seja claro, né? É, e você observando todas essas características, o texto seu vai ter clareza. E você vai contribuir, ou você vai contribuir não, fazendo isso, vai contribuir a leitura do texto para que você leia, releia, aquilo que eu já estava falando, né? Leia, releia, trileia, quadrileia o texto que você está fazendo, vai ajudar com que você tenha clareza, Uma dica importante que eu tenho para dar para vocês é que vocês tenham consciência que a pessoa que esteja lendo o texto, que você está escrevendo, ele pode ser uma pessoa altamente leiga com relação a isso. Quem já não escreveu, deu alguma notícia a alguém, que a pessoa diz, hã? Eu não entendi. Para você, você estava falando uma coisa bem clara, né? Uma coisa bem óbvia. Só que a pessoa que está do outro lado, que está recebendo a informação, ela não entendeu aquilo que você falou, né? Ela não entendeu. Por quê? Porque ela precisava de um contexto. E esse contexto é necessário para que exista clareza, né? E assim,
Sempre que você vai fazer uma redação, você precisa de tempo, porque você precisa fazer com calma. Ontem eu estava escrevendo aquele texto do recado lá para a turma de vocês e não ficou nenhuma coisa grande, mas enquanto eu estava escrevendo, Smith, ele perguntou para mim, oxe, tá fazendo é um livro, escrevendo é um livro, para demorar desse tanto, mas é justamente porque eu queria fazer um texto onde eu não ofendesse ninguém, principalmente, que fosse claro, que fosse objetivo, né? Que, eu usei o tempo que eu tinha, porque eu não tinha urgência, né, para colocar a nota lá no grupo de vocês, e eu queria que eu usei o tempo para ver, reler, triler, tirar uma coisa, adicionar outra que fosse mais necessária, para que vocês entendessem o texto. Então é sempre lembrar dessas 5 características da redação oficial para que você consiga escrever tudo e que o texto ele de fato ele tenha clareza, para que a pessoa que está do outro lado ela consiga entender o texto que você acabou de redigir. Ok? Deixa eu interromper aqui o. Oi, vou. Tu entrou agora? Foi? E foi? Falando de tu. Tu tá sem internet, não tá, Brenda? Pois é, tá bom. Eu... Aí você vai. Ó, uma coisa que eu, uma coisa que eu sempre aprendi é que quando você explica uma coisa que para você tá muito fácil e para outra pessoa ela tá difícil, vai ter um jeito que você vai explicar que ela vai entender. Então, assim, exatamente. Então às vezes, por isso que geralmente quando você não entende, eu digo qual foi a parte que você não entendeu, para que eu ver e identificar onde foi que eu errei, ou se faltou clareza, ou se faltou contexto, entendeu? Para que eu consiga explicar o texto de uma maneira. Não, às vezes, sabe o que pode acontecer? Falta de foco e atenção. Às vezes a pessoa, você está explicando, aí a pessoa que está do outro lado está sem foco. Está prestando atenção em qualquer coisa que não seja que não seja a explicação que você está dando. Aí fica difícil, né? Não, não tem borboleta nenhuma entrando, não. Eu tava olhando. Ei, pronto, pois a aula foi essa, gente. Um abraço. Eu vou fechar aqui a gravação. Qualquer coisa, qualquer dúvida, estamos aí.